tarde, tudo bem com vocês? A querida Cláudia me deixa com os assuntos chatos, né? Que ninguém gosta de estudar farmacologia. Então, vamos lá conversar de farmacologia um pouco com vocês, tá bom? Muito do que já foi dito aqui é repeteco, né? Acho que eu falei, precisa selecionar os slides, né? Mas vamos lá. Assim, primeiro, agradecer de coração à associação, a Farmacam, por esse evento inédito e por este caminhar e olhar para a cannabis. Eu estou no mundo de cannabis desde 2016, quando dois gurizinhos que acabaram virando meu sócio numa holding, dois moleques da idade dos meus filhos, que queriam, minhas filhas têm 22, 26 e 28, vieram falar de cannabis. Eu falei, estão loucos? Ainda vieram dentro da universidade, sou professora do Mackenzie, uma instituição evangélica, estão loucos? Foi aí que eu descobri o mercado de cannabis. E por que eu entrei nisso? Porque eles vieram me procurar, porque nós tínhamos alguns amigos em comum. O pai de um deles é o diretor Brasil da McCann Health, vocês já devem ter ouvido falar, da grande empresa americana McCann Health, que está a sede em Nova York, e o João tem aqui em São Paulo, o João Consorte. A gente acabou, eu conheço o João e o filho dele, assim ficou, né, uma conversa entre comadres. E foi aí que me irritou muito, porque a orientação dada aos pacientes era pelo sócio, que era economista. Então eu ficava, Jesus, Maria e José. O que um moleque de 26 anos, economista, entende de farmácia, de farmacologia para poder orientar um paciente? E aí eles vieram me procurar, porque algumas pessoas estavam tendo reações adversas, outros estavam passando no pão. Ah, tem algumas coisas? Não. Eu tenho tanta história para contar ao longo desses anos. A partir daí, mergulhei. Eu não tenho vergonha de falar. Alguns me apontam na rua, olha a japa da maconha. Primeiro que eu já falei. Eu não tenho nome, identidade. A japa está lá, olha a japa, entendeu? É assim. É sério, gente. Ninguém me chama Margareta. E quando eu comecei a trabalhar com a cannabis, virou isso. Você é uma incentivadora de droga. Eu nem aí. Bom, devo muito ao Conselho Federal de Farmácia, que na época apoiou essa farmacêutica. Devo muito ao Mackenzie, o reitor da universidade, que é pastor e virou, a senhora vai pesquisar o quê? Eu falei, uso medicinal, a gente está com paciente na fisioterapia reagindo mal, nós estamos com uma série de problemas. Então, escreve o projeto e vamos trabalhar. Foi aí que eu mergulhei nesse mundo. Então, desde 2016, que nós mexemos um pouquinho com cannabis, tá? Acho que eu sei um pouquinho. Recentemente, eu fiz uma live, essa semana, com Portugal. Portugal já enquadrou uma série de produtos para medicamentos de uso interno e externo e estão precisando de profissionais para ensinar os farmacêuticos de Portugal a treinar. É óbvio que agora já me gerou dar curso lá. É falta de gente, eu estou falando, não é porque eu sei, mas aí eles querem pessoas ligadas às instituições de ensino, eles querem pessoas que estejam pesquisando para poder levar este olhar mais técnico, mais farmacológico. E é isso que eu vim falar com vocês, tá bom? Primeiro, a minha declaração de não conflito. Eu mostro produtos, eu falo de produtos, eu não tenho interesse nenhum, ninguém me patrocina, os patrocínios são da universidade. Sim, eu e o Laerte é um grande amigo, e aí eu quero agradecer a Farmacam por esse movimento, a Claudinha, que acredita que eu falo bem, ao Laerte, que é meu grande amigo médico, vocês viram, um baita médico, que não é... Eu falo que tem algumas qualidades em médicos que eu admiro muito, que é assim, eu não sei, quero aprender e não subo nas tamancas. E mais do que isso, abraço um farmacêutico. Eu acho isso muito importante, de escutar. Tanto que a gente tem, eu e ele, um estudo de observação, eu não, né? Nossa equipe, né? Tem a Unicamp, São Judas, eu sou a líder do projeto na Plataforma Brasil, sou pesquisadora, geral, aí tem a Unicamp, a São Judas, 3 professores do Mackenzie, e o Laerte como médico, um estudo observacional com o uso de cannabis para distúrbios de sono e ansiedade. E aí a gente está com um paciente, acho que eu esqueci de falar com você, aquele que tem o trigêmeo, como que é o nome dele? Acho que ele é árabe, inclusive, sei lá. E ele nos procurou por insônia, e depois, quando ele passou por nós farmacêutico, ele passou pelo Laerte, o Laerte fez a prescrição, quando ele passou por nós, ele falou assim, doutora, meu sono está um pouquinho melhor, está começando a regularizar,
mas eu continuo agitado. Falei, bom, cara, se você não melhorar a sua vida também, não há nada que faça milagre, concorda? Não adianta você tomar qualquer categoria terapêutica, benzodiazepínico, tricíclico, se sua qualidade de vida em torno não melhora. Então, não adianta, não há milagre que faça. No entanto, eu fui observando que ele já não rangia mais os dentes. E falei assim, e sua dor? Que ele dorme com o aparelho aí. Que dor? A dor que você tinha, que você relatou lá no começo. Ele fez assim, o Vini estava na consulta. Ele falou, porque eu tenho alunos, né? Que eu falo, tenho os meus discípulos. O Vini é um deles. Aí, o cara esqueceu a dor. Mas 10 dias. Vocês precisam ver quanto isso é bom para a dor. Então, o problema dele é insônia e ele hoje não tem dor. Tá? Então, é muito interessante esse processo de acompanhamento de cannabis. Então, eu vou falar muito de marca, por isso que eu declaro minha ausência de conflito. Olha aí o que tem de produto no mercado. Todo mundo já falou. A Nunature é a última. Né? Todas elas, esse lado são os medicamentos registrados pela RDC 327, que se chama produto. Não é medicamento. Medicamento é isso aqui. Cadê? Por que medicamento? RDC 24, de uso específico para espasticidade de esclerose múltipla. Canabidiol da Pratidona-12 e Canabidiol da Nunature, esses dois produtos. E os 15 que já adquiriram registro, só esses dois estão no balcão da farmácia, são produtos, então não podem declarar finalidade. Eles não tiveram ainda as pesquisas clínicas finalizadas. Eles têm 5 anos de direito no comércio. A partir do 5º ano, eles têm que dizer se são fitoterápicos, medicamento específico ou medicamento novo. O Dronabinol é um medicamento registrado, só tem lá fora. O Mevatil, Sativex lá fora, tem aqui. São medicamentos e produtos diferentes. Aqui deste lado é hoje a atual 570 de 2022, que é o de uso compassivo, que é a RDC 17 de 2015 e a 335 de 2020. Então, hoje é a 570, de importação direta ao paciente, o paciente que importa o que ele quer. Então, vocês têm de tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, farmacêuticos, cai um bege, tá? Isso é uma cápsula gelatinose com resina. Eles chamam de pasta. Aí eu botei uma pasta, por isso que eu fico revoltada. Quem é alguém para dizer isso aqui? Eu tenho idoso tomando óleo de hemp. O que é hemp? Só CBD. Ele vem com... Eu dou aula para a terceira idade, eu tenho um projeto com a terceira idade, ele vem com frasquinho. Comprei 15 na internet, a velha aqui tem surto, né? Eu comprei lá num site, não sei das coisas, mas como o senhor encontrou com isso, seu Zé? Ele é um português super antenado com a internet, comprou 5 frascos com 100 cápsulas cada. Tudo bem que é um hemp oil, que eles chamam de hemp seed oil, que é o óleo da semente. Isso é livre. Tá? O que é legal? Isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que se aprimorar desse poder mais do que as Nutri, porque a semente dessecada e descascada é uma super farinha, é uma mega super proteína. Ela é considerada a farinha do futuro. Tá? Então, isso eu já estou com linha de pesquisa no Mackenzie, com a Nutri, a Gastro e a farmácia. Daqui a pouco eu vou chamar o Laerte. Por quê? Ela é rica em todos os ômegas e tem um balanceamento proteico extremamente assustador. Então, pensem nessas coisas como um produto, e por isso que eu preciso que vocês briguem pela PL 399, que vai de cabo a rabo, do cultivo ao medicamento, tá? Este produto eu fiz questão de trazer para vocês, é um produto recentemente registrado em Portugal. Eles são sticker da droga seca de uso medicinal, com cultivo específico para uso medicinal. Então, você tem quimiotipos, ou seja, plantas com doseamento CBD e THC, e ele é um vaporizador oral, bucal, não é nasal, tá? Então, ele aquece, custa carésimo. Então, vocês vejam que tem uns stickers aqui. Ele aquece a 50 graus e cannabis é rico em terpenos voláteis. Então, você tem, se você aumentar muito a temperatura, além de queimar a mucosa do paciente, você tem perda de ativos. Então, ela não pode passar de 50 graus. Aí ela faz um doseamento disso. Como é que eu sei? Primeiro, por causa da palestra de Portugal. Segundo, que eu estou com uma grande amiga fitoterapeuta que está lá na Universidade de Porto e a gente está trocando tecnologias. Então, esse produto já está lá, tá bom? No Brasil, para esses pacientes
E aí que eu falo de vocês, independente da cannabis estar regulamentada ou não, cara, vão fazer atendimento, se proponham a fazer, nem que for, como às vezes eu faço de forma coletiva, eu tenho alguns projetos sociais em igreja, em biblioteca, de fazer um atendimento social de acompanhamento aos pacientes que usam produtos de cannabis. Aí vocês vão aprender muito. Aí vocês vão aprender o mundo maravilhoso de Nelson Rodrigues, que não é o Barbie rosa. O mundo não é tão rosa assim. Então, vocês têm uma oportunidade, nós temos mais de 20 mil pacientes no Brasil, 70% em São Paulo, para vocês poderem atender, fora as associações. Eu tenho uma parceria de novo com aquele carinha bonitão lá atrás, todo respeito a Rafa, eu não sou uma velha assanhada, porque ele já é mais novinho que eu, com a Santa Cannabis, que é uma associação que eu respeito muito, então o nosso trabalho social é com eles. Então, existem associações. A Renata vive me procurando porque ela quer ser minha estagiária na área de fitoterapia. Eu falei, eu ainda não voltei, o Mackenzie ainda não voltou a ter os seus ambulatórios, porque eu tenho um ambulatório de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, sou professora na área de psicologia também, e a farmácia escola. Então, a gente tem e fora a igreja, então a gente tem um local. Só que, 16 de março de 2019, fui presa na cadeia de casa, né? O Mackenzie fechou as portas, falou, agora é tudo online. Então, essa é a terceira atividade presencial que eu tenho, porque desde 16 de março de 2020 que eu não saía de casa. Então, tentem ver alguém que queiram vocês como parceiros para atender a essas associações. Coloquem no site, escrevam matérias sobre cannabis, usem os materiais, as informações, informem a sociedade. Devo muito a Carmen é a dona do barraco aqui que eu falo do pedaço, eu acho lindo esse espaço, tem várias salas aqui para fazer reunião, e a Carmen foi uma das poucas pessoas que não criou preconceito para falar de cannabis. Ela não perguntou se era uso ervoafetiva, ela não me perguntou se era palestra para mim, para ninguém. Esse é o segundo ou terceiro evento que eu faço com ela aqui. E no primeiro que eu fiz, ela trouxe várias pessoas leigas para formarem a opinião correta sobre o assunto. Então, procurem escrever nas suas páginas, né? Vocês estão falando de cannabis sativas de uso medicinal, vocês não estão fazendo... Cuidado que vão falar que vocês estão fazendo maconha que nem eu. Não tenho nada contra a palavra maconha, não é isto, né? O problema é como a sociedade encara isso. E coloquem, me peçam material, eu tenho um banco de dados, eu vou mostrar uma literatura boa para vocês, e falem, você sabe o que é isso? Você sabe qual é o problema se você usar errado? Procurem informar as pessoas, tá? Aqui, as associações, cara, a gente deve muito para as mães de cannabis e para esses carinhas. Foram as associações que auxiliaram os pacientes. A Abraça é pioneira, a Santa Cannabis em Santa Catarina está aqui, a gente auxilia eles um pedaço. A PEP entrou com uma liminar para a farmácia viva, ela já ganhou em primeira instância, então ela copiou o modelo, né, por sugestão, a gente discutiu várias vezes isso, que é fitoterapia no SUS. Cannabis sativa é uma planta medicinal, embora pela lei do narcotráfico esteja proibida, mas é uma planta medicinal. Então, como algumas pessoas têm um autocultivo, a associação entrou com um processo e estão lá mexendo, mas não sei para onde vai, porque já voltou, mas existem caminhos para isso, tá? Aqui um pouquinho de história, né? Para vocês terem uma ideia, não vou repetir as histórias, depois vocês vão ter o material, mas em 1851 já se falava em cannabis. 1810, Hahnemann, a minha primeira especialização foi em medicina homeopática. Em 1810 eu tenho monografia em matéria médica de uso de cannabis para a saúde mental. Nos tratados médicos da China, 4.000 a.C., você tem a raiz de cannabis como diurético. Na Ayurveda, você tem as sementes como fonte de alimentos. Então, cannabis é uma planta do sistema nervoso central? Sim. Mas sim, as infrutescências, ou o que se chamam de inflorescência. Nós estamos falando da planta como um todo, tá? Todos vocês ouviram a história, mas olha isso aqui. Napoleão, falando de cannabis. Olha isso aqui. A Rainha Vitória... Sabe, isso, sabe essa mulherada que morria de cólica, que morre até hoje? Ela não tinha que tirasse ela. Quando ela melhora da cólica, ela insere isso dentro do corpo médico.
Uma mulher, né? Desculpe os meninos. Mas foi uma mulher que foi lá, enfrentou e falou, não, sou eu que sofro, são as mulheres que sofrem. E aí ela incorpora. Então, algumas coisas interessantes. Olha, reumatismo em 1900, náusea. Uai, eu falo assim, né? O pessoal fala assim, endocannabinose, é a mesma coisa que os receptores opioides. Por que tem o nome de receptor opioide? Primeiro descobriu a molécula, sim, na verdade é o contrário, né? Em 1800 e pouco, você usava morfina sem ter desenho da estrutura. Então, eu conheço a Ana Laura, mas não sei a estrutura da Ana Laura. E vou vender a imagem da Ana Laura sem saber a estrutura. Foi assim com os opioides. Só em 1900 que tem a estrutura definida. E aí você tem os receptores. Então, a cannabis é a mesma história. Então, gente, não vem com churumelas para o meu lado. Ai, meus chuchucos. Eu falo assim, gente, parece que é só a cannabis que tem uma história diferente. E não é, né? Tá? Isso aqui, gente, é uma história. Tudo meu tem referência, tá? Isso é uma história de como a estrutura de cannabis, como os endocannabinoides e como os receptores foram descobertos. Então, esse é um caminho. A história do interesse financeiro que a Cláudia fala, isso, na verdade, foi o seguinte. Os Estados Unidos tinham um problema sério com o algodão. Então, o tecido era tudo com algodão, 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 algodão. Aí descobriram na literatura que o cânhamo produzia uma fibra melhor. Tanto que estava nas cordas, nas caravelas, blá, 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 blá. Os caras do algodão falaram assim, a gente gasta uma fortuna para descaroçar o algodão. O preço está lá em cima. Esses neguinhos da cannabis, do cânhamo, não precisa de descaroçador. O tecido dura mais, então eu vou criar uma fofoca em cima de cannabis. Daí, cria-se a fofoca de que o uso de cannabis está ligado à prostituição e aos escravos. E sim, os escravos trouxeram cannabis sativa dentro dos seus navios, porque era uma forma de sobreviver à dor da chicotada e aos náuseas do navio. E aí começaram a fazer várias propagandas de meninas prostitutas loiras e um negro do lado, um afrodescendente do lado. E aí também criaram uma fofoca que ali, perto do Texas, na divisa com o México, os caras traziam a marihuana junto. Foi aí que, em 1930, a cannabis sai do mercado científico, sai das indústrias farmacêuticas, sai de todo mundo para virar tráfico de entorpecente. Essas são as fofocas de cannabis. Ninguém falou que morreu. Ninguém falou que deu overdose. Era assim, era um interesse, né? Hoje vocês estão vendo a grande discussão sobre o mercado de opioides. Vocês estão descobrindo o que é a realidade dos opioides. Então, o interesse é o interesse de quem? Aí eu pergunto para nós, qual é o interesse do Brasil não aprovar o projeto, como fez o Canadá, que tem uma lei específica, como está fazendo Portugal, que tem uma legislação específica, como fez o Uruguai. Tudo bem, ele primeiro fez o uso recreativo, para depois pensar no uso medicinal. Mas não importa, de alguma forma ele fez. E nós? Né? Peru já está trabalhando em cima disso, e nós? A Argentina tem um grupo, que eu faço parte, do Centro Latino-Americano de uso dermatológico. Não estou falando de uso cosmético, não. De uso dermatológico. Grandes entidades de esporte já tiraram o CBD, não é o THC, do doping. Existem aras, existem cavalos carésimos usando CBD como anti-inflamatório. Então, aonde nós estamos e para onde que vai o Brasil? Vai ver, vai ser o último país do mundo a regulamentar. Escreva o que eu estou falando. Né? A gente vai ficar brigando por força de lei e uma hora eles vão ter que se render. Né? Não estou falando tua ação, estou falando a lei geral. A lei vai ter que sair. Isso. Né? Eu não vou nem falar nada. Deixa pra lá, né? Falaram tanto do sistema endocannabinoide. Vocês terem ideia, o sistema endocannabinoide, Hahnemann e Hipócrates, 5 a.C., já falava da homeostase. Então, o sistema endocannabinoide existe em qualquer ser vivo, inclusive nas lulas, nos moluscos. Não tem só numa categoria de inseto que me fugiu o nome agora. E o que é um sistema chamado endocannabinoide? Na verdade, é o sistema de homeostase. Se chama endocannabinoide porque descobriu-se depois que o Rafael Michula descobriu a molécula THC. Porque, lembra de farmacologia básica, chave e fechadura? Você tinha a chave, qual era o buraco que ia abrir a chave? Não era?
falo para os meus alunos, a chave tem que estar no buraco certo, porque não adianta eu ir lá na casa do vizinho ou no carro do colega que não vai abrir a chave. Então, foi aí depois que o Bichula descobre essa estrutura que acaba se descobrindo o sistema endocannabinoide. Só que lá, se você vai ler um pouco de medicina tradicional chinesa, medicina tradicional, lembre que eu sou especializada em Ayurveda, chinesa, homeopatia. Então, toda a história da medicina tradicional, a história da medicina, você vê o navegar da homeostase. É o buscar o equilíbrio, é o que a Organização Mundial de Saúde define de o bem-estar biopsicossocial. Isso é o sistema endocannabinoide. Agora eu falo para vocês, independente de chamarem ou não de canabinoides, todo mundo fica igual do dia que nasce ao dia que morre? Não. E 2, no mesmo dia também, você já sabe, né? Se alguém pisar no teu dedo, já é como é. Eu falo, não mexa com a cobra, porque eu sou uma laquese no medicamento homeopático. Não me cutuque. Se eu fico bem quietinha no meu buraquinho, não me cutuca, porque eu vou te morder. Tá? Então, o que acontece? Descobriram dois neurotransmissores, né? Não existe só a serotonina, existem outras substâncias químicas, que é a anandamida e 2-AG, que mantém você em homeostase. Então, é ela que regula sua temperatura, seu humor, seu apetite, sua dor, sua homeostase natural a todo mundo, que muda com a idade. Aí, quando eu falo para a medicina, tá, doutor Laerte, você me desculpa, você, olha, ele funciona por demanda. Nossa, a cannabis funciona só por demanda. Eu falei, então, do mesmo jeito, o óxido nítrico e os mediadores lipídicos. Então, não existe novidade na medicina. Não é só o endocannabinoide que funciona por demanda. O que significa funcionar por demanda? Ele só passa a funcionar quando você precisa. Estou com febre, estou com dor, estou com ansiedade, estou com autismo, vai começar uma epilepsia. Só que, às vezes, esses mediadores sozinhos não dão conta. Outro detalhe com cannabis, ela é retrógrada. Ela acontece no pós-sináptico para abrir os receptores no pré-sináptico. Como assim, professora? Ele é completamente cálcio dependente, então eu preciso de uma hiperpolarização, tenho cálcio em maior quantidade, ela estimula o 2-AG, a anandamida e o 2-acetilglicerol, que vai para a fenda sináptica, abre aqui o CB1, CB2 e faz todo o mecanismo de transmissão. Entendido? Professora, quando eu uso um canabinoide externo, ele vai aonde? Ele vem aqui para a fenda. Não precisa ser produzido aqui, porque aqui produzido é o interno. Tá? E o que acontece? Então, você vai liberar por necessidade. Quando esse carinha não dá conta do processo, vocês podem entrar com fitocannabinoides. Bom? Então, como é que significa isso? O SEC, Sistema Endocannabinoide, é o quê? É um conjunto, porque é isso que é sistema. Por que ele é um sistema? Porque ele tem 2 estruturas de cannabis. Então, eu tenho um paciente, ai, senhora, eu tenho maconha interna. Eu falei, você tem endocannabinoides internos. Ah, mas meu filho fuma, é por isso que eu fiquei desse jeito? Eu, não, senhora. A senhora já nasceu desse jeito. Entendeu? Ai, meu vizinho planta, porque nunca é ela, né? Meu vizinho planta. É por isso que eu estou assim. Não, minha senhora, entendeu? Então, você tem um sistema endocannabinoide. Esses sistemas são as substâncias totalmente cálcio dependente. E por que sistema? Vocês têm os receptores, como disse o Ben Laerte, não é só o CB1 e o CB2, vocês têm os famosos vaniloides, o TRVP, vocês têm receptores nucleares dentro de célula. Então, cannabis é uma planta, existe um livro muito antigo chamado Plantas dos Sagrados, que são descrições de plantas que eram utilizadas na época do Antigo Testamento. Só pensar em mirra, né? Quando eu falo para os alunos, o que Jesus ganhou quando nasceu? Mirra! Incenso, olha lá, óleo volátil de uma planta incenso e uma mirra altamente cicatrizante. Então, existe isso, e lá está citada a cannabis. E uma das plantas para depressão é a árvore, é a resina da árvore que Jesus foi crucificado. Acho que se chama, esse livro é muito interessante. E aí você tem receptores, vocês têm canais de cálcio, lembra? Cálcio dependente, canais de cloro, e vocês têm enzimas de degradação e enzimas de biossíntese.
Então, tudo isso é um sistema dentro de você, que desde o dia que formou o óvulo, o esperma e deu um serzinho, até o dia que você bater as botas, né, pelo menos é o que eu sei. Depois das botas eu não sei, porque eu ainda não voltei de lá. Se voltei, não tenho consciência, tá? Então, você tem um sistema inteiro funcionando dentro de você, tanto no imunológico, tanto no neuronal, né? Tem um livro de neurociência de Kandel e o de psicofarmacologia de Stout, que eu recomendo, é que assim, é muita leitura técnica, para vocês lerem, que fala do sistema límbico, encéfalo, para vocês entenderem dessas substâncias melhor. Se vocês forem visitar um psiquiatra ou um neuro, recomendo que façam a leitura desses livros, para eles poderem entender um pouquinho melhor do que é isto, de como esse sistema límbico, cefálico, mexe nisso aqui tudo. Tá? Então, assim, a cannabis tem uma afinidade fantástica pelo seu corpo, é uma das raras plantas que realmente tem uma afinidade muito boa. Por exemplo, valeriana, é fácil de lidar com valeriana em você? Não. Valeriana, no primeiro, a pessoa já foge com daquele chulé de múmia, não é? Basta, todo mundo sabe quando chegou a matéria-prima de valeriana, não é assim? Capsaicina, que é para todo mundo? Então, agora foi o que o Laerte falou, experimentem cannabis. A cannabis tem reação adversa? Tem. Mas ela tem muito mais afinidade com o nosso corpo por causa desses endocannabinoides e por causa das estruturas de canabinoides terem uma semelhança estrutural muito próxima aos endocannabinoides, ela tem uma facilidade de ação. Por isso que é essa muvuca inteira em cima de cannabis. Ela tem uma facilidade com a gente. Bom, de novo, com cuidado, tá? O Laerte falou de algumas situações aí complicadas. Aqui os receptores, né? Aonde estão? Então, veja, o nosso corpo inteiro tem CB1 e CB2. É óbvio que CB1 está mais no hipocampo, no córtex, nas células da glia, sistema nervoso central. E o CB2, modulador, célula T, modulador, né? Por isso que se fala muito em pós-Covid com cannabis. Mas também não é assim tudo isso. Ó, recomendo. Esse aqui é um livrinho nosso que eu vou mostrar para vocês. Recomendo que façam leituras para poder explicar isso. Não adianta tomar isso para gripe, para Covid. Pós, tudo bem. Mas isso não é preventivo. Isso não vai aumentar a sua imunidade. Ela vai modular a sua imunidade. Ela vai ajudar o seu sistema interno a dar conta do recado. Entendido? Tomem cuidado com as definições, tá? Isso aqui é uma literatura interessante mostrando o nosso sistema interno, os fitocannabinoides, como disse a professora Renata, é folhinha, mas não é da parte da folhinha, já sabe, né? Os fitocannabinoides, todos eles, CBD, THCV, vejam, não tem só o delta 9, tem o delta 8, tem o THCV. E os industriais, tanto sintéticos quanto isolados, eles têm uma afinidade pelos receptores canabinoides. CB1, CB2, GRP55, TRPV, tem vários. E dão um efeito biológico. Tá? Então, a chave e fechadura da cannabis é muito interessante. Vocês têm várias fechaduras e várias chavinhas. Só que, sabe quando se fizesse uma segunda cópia da tua chave da tua casa e ela vai abrindo? Então, é a mesma coisa. É claro que a ação de uma substância isolada é diferente de um fitocomplexo. O que é um fitocomplexo? São todos os compostos presentes. Todo mundo teve farmacognosia para lembrar disso. Então, você olhar a ação da digoxina é diferente da digitalis. As duas são para insuficiência coronário-cardíaca, mas tem problemas de dose em uma e outra. Entendido? É diferente de você usar valeriana extrato e valeriana tintura. Né? São coisas que você precisa entender. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é o meu sistema interno, sozinho, que dá conta. Vou auxiliar com um sistema muito semelhante, mas que é um full spectrum, que eu falo de fitocomplexo, né? Que eles, como um todo, balanceiam a situação de um e do outro, e você tem as substâncias isoladas. Não me falem mal das substâncias isoladas. Por quê? Para pensar no SUS. Lei 8080, é dever do Estado, direito do cidadão, universalidade, equidade e igualdade. Se eu já tenho um produto no Brasil sendo comercializado, quem o juiz vai mandar pagar ao município? Um produto
importado ou o produto que tem no Brasil? Então, eu estava contando ali, as meninas ali, que eu estou com um paciente, a criança nasceu com uma deficiência que eu esqueci o nome, uma síndrome que parece uma hidrocefalia, mas não é, congênita, com total deficiência, inclusive ela não consegue manter a estrutura corporal dela, ela tem uma cadeira especial para sentar, para andar. E o que acontece com esse paciente? 10 convulsões dia desde o 2º mês. O nosso amigo, que é farmacêutico, me ligou chorando. Na verdade, ele ligou para a Priscila. A Priscila falou, fala com a Marga. Ele me ligou chorando, me ajuda, o que eu faço? Você conhece médico, você conhece amigo? Espera aí que eu te dou o caminho. Dei o caminho, conseguiu a prescrição com muito sofrimento, mas deu certo, foi judicializar. O juiz disse assim, não dá para te dar esse produto, $200 por mês. Sabe aquela mania de jogar a dose lá em cima, Laerte? Aí você usa o frasco em 15 dias, faz a ideia de $200 a cada 15 dias. Se vocês fizeram isso porque o dólar, segundo o CER, baixou. Para mim não baixou nada. Se tivesse 1 para 1, para mim estava feliz. Mas do jeito que está, não dá, certo? O que aconteceu? O juiz falou assim, eu te judicializo, eu te dou isso, mas tem que ser um produto brasileiro. E aí, sem nenhum conflito, foi o canabidiol isolado da prática da Ana Dulce. Tudo bem? É a melhor coisa do mundo? Não! Era melhor o full espectro? Sim! Mas o que tem? A menina tem convulsão? Não. Demorou mais para reagir? Demorou. Precisa de uma quantidade maior? Sim. Mas o que você quer? Você é um pai. E aí, o que você quer? Não é? Ana? Resolveu o problema, Ana. Então, gente, não falem assim. Trabalhos demonstram que o full espectro é melhor. Trabalhos demonstram que a dose responde melhor. Mas e aí, o que você tem na mão para um paciente? Não concordo que o protocolo seja de última escolha, doutora Cláudia Mano, advogada, mas é o que está na lei. E aí eu tenho que cumprir, enquanto isso não mudar, está lá no protocolo. Então, mas ainda a prescrição médica é soberana. Então, se o médico optar de alguma forma, não importa se é o Mevatil, qualquer que seja o produto, por uma outra finalidade, não tem problema nenhum. A prescrição médica fica soberana, tá? O que me preocupa nesse uso off-label, que é aí a grande expertise nossa, é as farmácias de manipulação adequada à dose, tá? Porque, né, Mevatil tem 27, THC 20, será que pode tudo isso? Né? Como que a gente faz? Precisa só, assim, olhar um pouquinho e pensar melhor. Eu falo para os médicos, vocês precisam conversar um pouco mais com o farmacêutico, principalmente nas farmácias de manipulação, para equalizar essas doses. Porque não dá. Eu estou com o paciente respondendo com uma gota. Minha mãe tem 91 anos, não tem hipertensão, não tem diabetes, exatamente. Se você olhar a foto, minha mãe tem 20% do cabelo branco, né? Eu tenho 64, minha mãe tem 91. O único problema dela, ela teve raquitismo, ela veio, sabe a história do navio, aquelas coisas, da migração? Então, ela tem prótese de fêmur de um jeito, geral, e do outro lado, cabeça de fêmur. Uma microfatura generalizada do dedinho ao pé, uma escoliose, né? Mas anda, é lúcida. Outro dia ela me perguntou se não tinha emprego. Eu, mãe, você tem 91 anos. Eu tenho um irmão que mora no Japão, meu irmão veio, você não quer me levar para lá? Meu irmão, você só vai trabalhar de pedreiro lá, mãe? Então, assim, ela é completamente lúcida. Qual é o problema dela? Dor. Ela responde com 2 gotinhas. THC e CBD, tá? De um outro produto, o Laerte. Responde bem, não toma todo dia. É assim, quando a dor dela está doendo muito, eu falo, filhinha, me dá um medicamento forte. Ela fala assim, tadinho. Bom? Atenção com a planta, né? Já foi dito aí, nós temos os fitocannabinoides. Sempre pensar na síntese. Lembra de farmacognosia que vocês odiavam? Meus alunos odeiam. Aí eu falo, a prova é com consulta, precisa decorar, tá? Então, ele vem do ácido olivetônico, faz toda, carboxilação. Isso é importante para vocês, controle de qualidade. Essa planta é um perereco para estabilidade, por causa dessas carboxila. Ela carboxila e descarboxila com muita facilidade por calor e forma de armazenamento. Os terpenocannabinoides, tá? Então, é muito fácil. Então, o CBGA vai gerar o CBD-CA, que vai gerar os outros. Tem todo um desenho, tem ali, aqui, ó, a bibliografia. Se for uma extração bem elaborada, sem isolar, você tem mirceno, ó, o beta-carolifeno. O que é o CBD-like?
O que é o CBA da Beraca? É isso aqui, ó. Eu fico louca quando alguém fala, o CBD é anti-inflamatório. Quem é anti-inflamatório, muito maior que o CBD, é o beta-carolifeno, que está na cannabis. Mas está na cannabis só? Não. E o óleo de copaíba? E os húmulos? Tem outras plantas que tem. Então não vem falar para mim que é só por causa do CBD, porque não é não. Então, o CBD-like, ela é rica em beta-carolifeno, tá? Além de que a cannabis tem os flavonoides específicos, que são as canaflavinas. Né? A pigerina tem na camomila, tem na cannabis, mas canaflavina só tem na cannabis. Lá na frente eu vou falar um pouco melhor desses flavonoides. Essa estrutura que está presente, principalmente nas infrutescências, elas modificam de acordo com a tecnologia de extração, com a metodologia de extração. THC e CBD é de acordo com o quimiotipo, ou como eles chamam de quimiovar. Então, assim, qual é a semente escolhida? Ela é rica em THC, ela é rica em CBD, o solo foi cultivado, vai facilitar o cultivo disso, vai dificultar. Agora, as extrações das outras coisas são muito determinadas pela metodologia de extração. Qual é a extração? Vocês têm extração por congelamento, então tem gente que fala assim, olha, por quê? Lembra, terpeno é volátil, é só pensar em aromaterapia. Terpeno é volátil. Então eu faço o quê? Congelo a infrutescência primeiro, depois de congelar a infrutescências, vou lá e faço um outro tipo de extração, que é extração por congelamento. Eu faço por turbólise, pego a infrutescência fresca, coloco o líquido extrator e faço por turbólise. Lembra de farmacognosia, que é a agitação no processo, né? Você acelera a quebra, acelera o processo de extração. Só que cada tipo de extração e cada tipo de solvente vai me dar um desenho diferente. Então, se vocês olharem aqui, ó, extração por sementes, hemp seed oil, né? Extração aqui com cloroformo butano, só de sementes. Então, assim, tem desenhos, tem literaturas específicas. Isso é farmacêutico, sinto dizer. Não tenho nada contra as associações de novo. Várias pessoas já ouviram o meu discurso. Desde que vá conversar com um professor que saiba disso, com alguém que leia o processo de extração. Qual é o melhor DET? O supercrítico. Que é considerado hoje, para a extração de todos os terpenos, não importa de quem seja, a extração sustentável, a extração verde. Por quê? Ela não tem solvente orgânico, o rendimento dela é alto, você não polui, todos os solventes são reaproveitáveis, porque você trabalha com pressão controlada e alguns solventes específicos como o CO2. Então, você tem uma atmosfera, por exemplo, com CO2. Tá? Qual é o problema disso? Foi o que o Laerte falou, o tamanho desse supercrítico. Outro dia eu fui chamado para uma reunião, queriam comprar 4 milhões no supercrítico. Vocês vão querer investir? Eu estou querendo um supercrítico só para pesquisa. Eu não quero arrancar de um mundo, eu só quero um de balcão. Aniversário da senhora sabe quanto custa? 1 milhão. Não dá. Então, é um aparelho caro, uma tecnologia refinada, mas é um mercado americano e europeu, é supercrítico. Por quê? Rendimento alto, contaminação zero, porque eu não faço manuseio. Então, eu vou lá, onde eu tenho o meu cultivo, faço a colheita totalmente mecanizada, direciono para o supercrítico e faço extração. Então, não tem ninguém manuseando. É um dos processos preferidos, recomendados, não só para cannabis, como para outras coisas. Lembra que eu falei? O método de extração implica na qualidade final do produto. Então, de novo, não sou contra ninguém. Recentemente, me pediram para fazer uma avaliação de um processo judicial. O paciente ganhou direito de 40 vasos. Eu primeiro pergunto assim, por que 40 vasos? Cada vaso rende o quê? Aí a segunda pergunta, de quem comprou a semente ou de quem adquiriu a semente? Terceira, essa semente é rica em THC, CBD, CBG, o que é isso? Ou é só cânhamo, que é só CBD, que é mais fácil de achar? Aí a resposta veio assim para mim, nossa, quantas perguntas interessantes, né?
Não é interessante, é técnico, não é? Eu fico perguntando, se eu sou alguém que vou avaliar um paciente, como é que eu determino o número de vaso? Eu olhei para a cara dela, eu gostei, ela é loira, eu gosto do verde, eu vou dar 20 vasos. Eu não gosto do azul, então eu vou te dar 10 vasos. Qual é o critério? Ah, por patologia. Quem diz que na literatura está por patologia o número de vasos? Qual é o rendimento desse vaso? Tudo bem que cannabis, com 5 meses você já pode fazer extração. 5 meses você já faz extração em temperatura bem controlada. Tá bom? Atenção ao controle de qualidade de cannabis. Ela é tarada por metal pesado. Então, ou ela tem uma certificação de orgânico, ou ela tem um controle rigorosíssimo de teor de metal pesado. Mais do que isso, ela é tarada por micotoxina. Ela ama micotoxina. E aí, o que vocês estão comprando? Eu tenho algumas amostras de algumas regiões lá na universidade que o chumbo está batendo lá em cima. Eu falo, gente, tem CBD, THC, mas tem chumbo. O que está funcionando ali? Né? O que está funcionando ali? Se é uma patologia... Né? O meu fígado vai para o brejo, o meu sistema nervoso vai para o brejo. Então, metodologia de extração é importante, mas a procedência é. Tanto que, para o registro de produtos de cannabis pela 327, as empresas têm que apresentar do país de origem boas práticas agrícolas. Tem que apresentar boas práticas de produção. Ninguém está falando que é de medicamento, porque produto ainda não é medicamento. Lembrem que eu falei. Então, todo mundo acha, a 327 é um pinico para responder. É um pinico para atender. Fora teste de estabilidade. Teste de estabilidade, vocês não fazem ideia do que é. Eu falo que ela é extremamente indócil. Qualquer coisa e aborrece essa planta. Então, ela dá um trabalho, então vocês tomem muito cuidado quando vocês estiverem com ativo, o setor de armazenamento. Ela é muito sensível à temperatura, também, né? Luz. Então, um controle... Procurem ter ela no mesmo setor de controlar, mas de uma forma separada. Ela é muito sem vergonhinha, essa planta. Tá? Ela dá muito trabalho. Das 15 empresas, a Nunature faz 6 meses que ela conseguiu o registro. Por que só depois de 6 meses ela conseguiu? Estabilidade. Ela levou 6 meses para conseguir botar o produto dela num sistema estável para garantir o prazo de validade. Isso eu estou falando de uma empresa grande, não estou falando que a gente não seja bom. Nós somos muito decentes, limpinhos e honestos. Mas concordam que fazer estudo de estabilidade é complicado? Vamos buscar uma universidade. Vamos procurar alguém que faça aí. Gente, as universidades... O Laerte aprendeu isso comigo. As universidades ganham o quê, Laerte? Quanto que eu ganho para fazer a minha pesquisa? Um abraço. Tá? Eu estou fazendo pesquisa, eu sou pesquisadora líder. Não tem financiamento? Tem bolsa para os meus alunos. Os meus alunos têm, agora a professora não, ela só ganha o título na pesquisa. Tenho, sim, benefícios que algumas empresas, por exemplo, no nosso caso, está doando o medicamento por 6 meses. Então, é um gasto que a gente não precisa se preocupar com o paciente, com o transporte, uma série de coisas, tá? Mas, então, falem com as universidades que elas podem auxiliar vocês no acompanhamento de controle de qualidade, né? No começo, até estabelecer esse mercado todo. Aqui o desenho para vocês, ó. Então, você tem o sistema endocannabinoide totalmente retrógrado e onde estão os fitocannabinoides, estão vendo? Então, ele vai para a fenda, o medicamento entra em você, vai para a fenda, estimula o pré, que vai sinalizar o pós. Estimula o pós, que vai sinalizar o pré. Tudo isso aqui depende disso aqui, ó. Do que é que eu estou entrando na fórmula, tá? Estudem mais, muito mais. Em breve, eu já fiz um curso de 20 e poucas horas de cannabis, acho que em junho ele volta de novo no ar. É um curso que não é para falar bem, mas é um curso completo, que tem controle de qualidade, como é que faz, todas as etapas do controle, né, e a parte farmacológica mais descrita. Que também custa preço de banana. Qual é a farmacocinética dela? Então, né, lembra-se, todo mundo odeia citocromo P450. Né? Falou em varfarina, falou em P450, é um porco espinho, eu lavei e me dá problema. Cannabis é altamente lipofílica, por isso que via oral é complicado, via de primeira passagem. Tá? Então, cannabis, ela tem alguns problemas sim, a farmacocinética dela é
via oral demorada, né? E assim, quando eu falar em dose tóxica, eu vou contar o caso, mas vamos continuar aqui. Ela tem realmente uma afinidade por células de gordura, então atenção, já tem trabalho sinalizando, principalmente o THC, que ela começa a ficar depositado na massa lipídica do corpo. Então, sabe estoque de THC? Por isso que o Laerte fala em balancear muito essa dose. Então, mais gordinha, mais magrinha. Não significa que é mais magrinha que não vai depositar na gordura dela. A homeostase é individual, a resposta é individual. Ai, o obeso, um mórbido, é um drogado porque tem depósito de THC. Não! Não! Entendeu? A magrinha é fininha porque não é... Entendeu? Não é isso. Pelo amor de Deus, não olhem esse... Não, porque teve um aluno que me perguntou, mas, professor, os gordos são mais pirados. Eu, vá pá. Então, eu que sou velha e gordinha, sou o quê, né? Louca da pirada. Falei, gente... Ela tem uma afinidade para o sistema nervoso central, com certeza. Então, endovenoso vai ser direto. Inalado não tem via de primeira passagem. Vaporizado não tem via de primeira passagem. Tem afinidade por tecidos altamente irrigados. Então, pensem muito em uso dermatológico, qual é a região. E se eu for usar para uso dermatológico, se eu não tenho que usar um permeador cutâneo. Entenderam? Porque ela não tem afinidade por células pouco irrigadas. Né? Tem trabalho? Gente, eu acabei de dar um curso para o pessoal da Dermato. Para eczemas, acnes, aí uma outra patologia de pele. A resposta é fantástica, mas pensem em permeação cutânea. Pensem em permeação cutânea, de melhorar. Vocês sabem melhor do que ninguém formular, vocês têm os ativozinhos, vocês têm bases com facilitadores de penetração. Não adianta pegar uma base simples e colocar 50 quilos, que não vai ter problema aí. Tá? Você não vai ser absorvido, tá bom? Então, algumas respostas por vias de administração, algumas afinidades, mas a coisa mais importante da farmacocinética é que, como ela é pelo citrocromo P450, a saúde do fígado é primordial, a saúde renal e intestinal é primordial. E já saibam, senhores, que uma disbiose faz uma resposta ruim para a cannabis. Não estou nem falando dos outros medicamentos, estou falando de cannabis. Desbiose, vocês já sabem, os alimentos inflamatórios já dão um perereco na vida do paciente. Para a cannabis, a resposta vai ser pior ainda. Então, precisa olhar muito a saúde intestinal desse paciente. Por isso, o papel do farmacêutico clínico. Adianta ser o Dr. Laerte acertar na dose, ser a melhor marca do mercado, o paciente tem prisão de ventre, tem intestino inflamado, tem uma... Você tem que resolver o problema intestinal. Talvez um pré-biótico, um probiótico, melhorar a saúde intestinal. Daí você tem uma resposta melhor de cannabis. Tá? Outra... a farmacologia dela, a farmacodinâmica dela. Olha aqui os receptores bonitinhos. Olha que bonitinho, né? Não parece, mas elas têm a mesma afinidade. A anandamida, o nosso endocannabinose, e olha o THC. Né? Por que THC, professora? Porque foi o que foi o mais fácil de ser utilizado por conta do uso social. E aí você vê neste desenho, tem literatura aqui também, tá? A Cláudia vai liberar o material. Leiam, por favor. Bom, aí você mostra todo o caminho do pré e pós-sináptico. Eu vou dizer para vocês, meus amores, a hora que vocês forem visitar o médico e levar isso daí, como é que ele vai ficar alerta? Não é assim? Você sabe tudo isso? Sei, eu estudo farmacologia. Né? Então, procurem algumas coisas. Lembra que eu falei para vocês, antes do almoço, da criança de 9 anos, com a psilocibina? Gente, o Laerte é clínico geral, mas eu acho que eu tenho certeza que nos plantões de emergência dele, falou, saúde mental está batendo o pico da curva, tá, gente? Burnout virou refresco, não é? Você virou, espirrou, burnout. Virou, espirrou, ansiedade generalizada. Não é? Não é, virou moda. Vai criar roupa, tênis, blue, vai. Burnout agora, assim. Eu vou dar aula eu tenho 300 alunos em psicologia, 3 turmas. A senhora vai falar de burnout hoje, professora?
Entendeu? A disciplina não é burnout. Então, por quê? Os consultórios estão com fila de espera. Fila de espera. Nós estamos agora tratando de um menino, gente, de 25 anos. O psicólogo me liga lá do consultório do Mackenzie. Marga, o que foi, mulher? A paciente entrou em letargia. Eu falei, como é que você sabe que é letargia? Pela tua aula, até letárgica. Suicídio. 10 vezes a dose de lorazepam. Foi fazer uma psicoterapia lá na universidade, que a gente tem a clínica de psicologia. Claro que a Santa Casa está ali perto. 25 anos. Estava sendo tratado burnout. 10 vezes a dose. Estava na hora, podia botar um Zolpidem, né? Que daria menos problema que o lorazepam. Mas está tomando pelo SUS o lorazepam. Tá? E aí tomou 10 vezes a dose, surtou na mandioquinha. Cannabis é um bom caminho para isso. A gente tem tido umas respostas. Eu estou escrevendo agora um trabalho novo de cannabis só para ansiedade geral, tá? Um trabalho mesmo. Daqui 2 anos vai dar um bom artigo. Assim como para depressão, tem muita literatura para depressão. Leiam mais sobre isso. A farmacologia do THC, como disse o Alaerte, eu não vou repetir, né? Muito bem descrito, em doses agonistas, em doses altas antagonistas, e produz efeito psicoativo. Então, assim, a grande preocupação do mundo é THC. O THC é bandido. Eu falei, depende. O CBD é bonzinho, depende. Vocês conseguem dar um boa noite Cinderela com valeriana? Consegue. Valeriana é benzodiazepínico, é o mesmo mecanismo. GABAminérgico. Aí o velhinho infeliz, o seu Zé das Pipoca, a Dona Maria das Tonhas, o que faz? Eu também já de valeriana, os meus Rivotril não estão funcionando. Aí tem um piripaque no meio da noite, a culpa é de quem? Do chá. Não é o chá, é da senhora, seu imbecil, que tomou o que não deveria na hora que não deveria. Não, eu brigo com as minhas velhas. Não, vocês querem a história de como aconteceu o THC no Mackenzie? Lá estou eu na minha aula, me ligam. Sara, a clínica de físio está chamando a senhora e o professor Éder. Meu Deus, desmaiou quem? Morreu quem? Véia surtando, ela ganhou um óleo de cannabis, ela é paciente de hepatite medicamentosa, com um rim, fibromialgia, clínica de fisioterapia. Aí alguém deu um óleo. A velha estava no consultório, numa sessão, e começou a ver a morte vindo buscar. Então, ninguém podia pôr a mão nela, porque ela jogava o sapato, a muleta, tudo que tivesse na frente, estava psicoativado. Entendeu? Então, é isso que eu falo. O problema não é o THC, é a forma como essa coisa é utilizada. Então, o vilão do pedaço não é. É que nem a valeriana. Alguém sabia que camomila sangra? Então, camomila sangra. Se usar com ginkgo biloba, piorou. Se usar com aspirina, piorou mais ainda. E com anticoagulante? Cai o efeito assim de forma assustadora. Fora que camomila é uma asterácea. Adora ativar as imunoglobulinas. Você tem um paciente de dermatite atópica e a infeliz toma chá de camomila. E aí o médico dá corticóide, vocês fazem pomada, vocês fazem benzimento, fazem acupuntura e nada da porcaria da dermatite embora. O problema é a camomila. É o THC o problema da cannabis? Não, o problema não é o THC, é a forma como usa o paciente que usa isso. Então, o CBD. O CBD é fantástico. Adoro o CBD. Receptor 5-HT1A. Vejam que ele é muito específico. Não achem que o 5-HT é só 5-HT. Tem várias. Tem os 3-HT também. Então, você tem aí uma capacidade gigante de aumentar a anandamida. Por isso que todo mundo gosta de CBD, porque ela aumenta a sua anandamida. Ela aumenta a liberação de anandamida em você. Ela modula o seu sistema endocannabinoide. Então, ela equaliza seu sistema endocannabinoide e mexe com outras coisas. E por que a importância do CBD numa formulação? Porque ela, de alguma forma, reduz e antagoniza os efeitos do THC. Então, você tendo uma dose bem formulada de CBD e THC, você acaba diminuindo os efeitos danosos da psicoatividade.
Entenderam? Vocês seguram o paciente um pouquinho mais. Por isso que algumas fórmulas gostam bastante da presença do CBD. Toxicidade, tá? Essa toxicidade está na literatura desde 2006. Bom, atenção, ela é menos letal? Sim, para matar 1000 vezes a dose, gente, cara, precisa comer um alqueire inteiro, né? Então, tudo bem. Mas qual é o problema? É a psicoatividade. Tem relato de morte? Sim. Tem um relato, em 2014, no Colorado, de um gurizinho de 16 anos com brownie. Lembra que o Dr. Laerte falou? 1 hora depois você sente a nuvem saindo, o arco-íris, os gnomos, né? Unicórnio rosa. Então, o moleque comeu brownie, 6,5 miligramas de THC por brownie. Olha a conta, faz a conta. 6,5 ele comeu. Aí, não vejo nada, coisa engraçada, não sinto nada, não saio do ar, né? Aí comeu o segundo, 10 minutos depois. Em 30 minutos, ele comeu 6 brownie com 6,5 de THC. Não é? Relato no artigo científico. Relato. Coleguinha imaginou uma ponte entre o edifício dele e o edifício do coleguinha. E o coleguinha não pula, mas não tem ponte. Tem ponte? Não, não tem ponte. Foi para a ponte. Morte súbita. Sim. O laudo de análise diz assim, THC batendo lá em cima. Mas a causa-morte é psicoatividade. Então, a causa-morte não é intoxicação por THC. E sim, a psicoatividade acelerada. Então, precisa tomar cuidado com idade, tipo de paciente. O que é um paciente debilitado? O que é um paciente debilitado? Eu adoro sentar, mas não tinha que ficar aqui em cima, tinha que ficar embaixo, que ia ficar parecendo a rainha da cocada. Hein? Não, eu gosto de ficar aqui embaixo, com o povo, hein? O que é um paciente debilitado? O que vocês acham? Debilitado? É. Com uma imunidade baixa? Talvez. Quando você tem as doses de medicamento, está lá, pessoas debilitadas. Metade da dose. Insuficiência hepática. Muito bem, insuficiência renal, um intestino inflamado, porque vamos supor que a maioria dos medicamentos a secreção é renal, mas todos são renais? Não. Se um medicamento inalatório, a excreção é pulmonar, renal ou intestinal? Inala, anestésico. Pulmonar, gente, ó, né? Você faz, põe para fora. Se você tiver um pulmão congestionado, quem vaporiza ou quem fuma, dá problema. Então, você precisa olhar como está a homeostase desse indivíduo antes de qualquer coisa. A saúde intestinal, saúde renal, saúde hepática. Por isso a história da dose. Aí eu acho muito engraçada a história da dose, né? Que Hahnemann, em 1810, falava da dose. Aí precisou a cannabis para descobrir que a história da dose funciona, né? Eu acho engraçado isso. Reações adversas. A maioria dos relatos são sobre uso recreativo. Por quê? Lembra? 1930 trancaram tudo para nós. 1970, 1990 começa a voltar as pesquisas no UOL. Por isso que hoje sai que nem forninho, uma pesquisa por mês, que agora está liberado. Em todas as leis do mundo de narcotráfico é permitida a pesquisa em cannabis. Tá? Bom, aí eu vou dizer assim para vocês que depende da lei, que eu tive que incinerar 10 quilos de semente. Eu quase apanhei da universidade. Pedi, comprei 10 quilos, veio da Europa, veio com certificado bonitinho. Mas o que diz a lei de tráfico? Não pode parte de planta. Aí chegou lá no porto, é semente de maconha. Ou a senhora incinera, ou a senhora incinera. Entendeu? Aí veio a universidade assim, você já viu quanto vai custar isso? Eu falei, então, mas é um entendimento da legislação. E voltou. Entenderam? Então, também, né, Cláudia? Sim. O entendimento do sistema judiciário é complicado, né? É porque faltou alguma perícia, alguma coisa que também, né? Primeiro para identificar e depois para... Mas
ia demorar tanto tempo, a semente ia ficar no calor, a semente... O que ia me sobrar para a pesquisa? Nada, a semente, né, se alguém já não comeu no meio do caminho e assim por diante. Já foi, não sei se vocês sabem, aqui o Brasil já foi ração de passarinhos. Os passarinheiros, que são chamadas as pessoas que criam pássaros, usavam semente de cannabis porque ela é uma alta proteína, é uma fonte de proteína fantástica. Então, algumas reações adversas descritas em literatura. Esse alcance de câncer de pulmão não é só por causa de THC, né, gente? É a queima das substâncias como um todo que geram produtos químicos. Não é o cigarro que criou 8% de câncer. Tá? Aqui, reações adversas em literatura. Então, medicamentos prescritos, produtos prescritos, que geraram reações adversas. Recomendo que leiam. Então, vocês têm, né, desde náuseas, desde situação de aumento da ansiedade, é claro que depende de paciente para paciente, mas vocês têm vários relatos aí, tá bom? Interação. Aqui eu quero parar um minutinho para vocês, tá? Eu sei que o Laerte fez um slide maravilhoso de interação, mas leiam este artigo. Tá? Então, dependendo da região do P450, da grande família P450, ela produz inibição e ativação. Então, vocês têm produtos que perdem a ação e produtos e medicamentos que aumentam a ação. Então, vejam aqui, ó, clozapina, propanolol, né? O que você faz? Diminui a Isso, muito bem. Aqui o CYP3A4-2, eu falo para os meus alunos, vai cair na prova, tá? O CYP3A4-2D6 inibidor, com ciclosporina, dexametasona, aumenta. Tá? Guardem essa imagem, isso é uma literatura boa para vocês. Atenção, que toda planta de sistema nervoso central dá problema, não venha achar vocês. A melissa é a melhor, Melissa officinalis, para mim, é uma, assim como a espinheira santa, é uma das plantas que menos dão problema na nossa vida. Vocês sabem que a possibilidade de dar uma reação adversa, a possibilidade de dar interação com essas duas é muito menor. Mas, no entanto, planta de sistema nervoso central, principalmente para idoso, tome, mesmo que for a melissa. Tomem cuidado se o paciente estiver usando qualquer medicamento de sistema nervoso central, porque ele vai responder mal. Ele vai te dar trabalho, ou vai dormir demais, ou vai, sabe? Cuidado com isso, procurem literaturas. Eu sempre, quando eu faço meu atendimento, começo com qualquer paciente com melissa, principalmente se ele já estiver usando qualquer outro medicamento do sistema nervoso central. A partir daí eu começo a equalizar, se eu vou para passiflora, que é muito mais dopaminérgico do que GABA. Passiflora é muito para agitação e não para ansiedade, então cuidado com essas definições, porque depois seu paciente diz, não funcionou, né? Não funcionou porque usou a planta no lugar errado. E aí quando você entra com cannabis, você também precisa entender qual via que esse medicamento que ele usa anteriormente está trabalhando. E quais são os medicamentos que estão sendo utilizados nessas vias. Tem muito paciente tendo problema com cannabis, mas não está relacionado a cannabis. Quantos vocês acham que tomam fluconazol? Não é? Quantos vocês acham que tomam meprazol, fluoxetina? Então, é fácil esses pacientes. Aí você entra com cannabis, quem é que está monitorando? Como eu te falei, nós temos amigos médicos que ouvem os farmacêuticos, trabalham muito bem em parceria. Mas muitos, e principalmente se estiver no sistema público de saúde, quem é que olhou? Eu estou com um paciente lá na clínica surtando com sertralina. Sabe quando é a próxima consulta dele? 90 dias. Foi prescrito sertralina para 90 dias. E em 20 dias o paciente está surtando com sertralina. Faço o quê, doutor? Eu não sou médica, hein, Laerte? Faço o quê com o paciente, né? A próxima consulta dele, e nem sabe se é o mesmo psiquiatra, é daqui 90 dias no SUS. Então, esse acompanhamento de vocês, de poderem auxiliar o paciente, é muito bom. Já existe uma fisioterapeuta especializada em acompanhamento a paciente de cannabis. Eu não sou contra ninguém da área, mas quem estuda farmacologia pra caramba...
Entenderam? Então, assim, procurem entender e olhar esses pacientes melhorzinha. Eu sempre digo para os meus alunos que começam na parte clínica, não é feio consultar livro, não é feio ter lembretes. Bota ali, os lembretes ali, post-it, para você poder qualificar melhor seu paciente, entender melhor. Errar, né? Feio é matar, né? Vou levar. Entender que no mercado você tem vários produtos, supercrítico, várias metodologias de extração, várias combinações do full espectro ao menor espectro e vários cromatogramas. Vários cromatogramas. O que é que a planta tem? CBD, THC, CBG, CBN. Vocês viram a possibilidade dos outros fitocannabinoides. Fora que aí não estão os outros terpenos, como miceno, beta-carolifeno, apigenina, limoleno, gente. Vocês sabiam que cannabis tem acetato de linalina? O que é o acetato de linalina? Ela está onde? Na lavanda. A lavanda é considerada o emergencial dos óleos voláteis. Eu cuido de pé de diabético com óleo essencial de lavanda. O velhinho anda. O velhinho cicatrizou o pezinho dele. Óleo essencial de lavanda. Claro, né, gente? Diluído. É numa formulação, não é para passar puro. Primeiro que custa uma fortuna. Segundo, então assim, qual é o mapeamento? Olha, muitos médicos, durante as suas visitas de empresa, principalmente das empresas que fornecem medicamento de importação direta, levam os laudos de análise. Você olha para o laudo, o que significa isso? CBDVA. O CBD está aqui embaixo. Nossa, tem pouco CBD, né? Mas e o CBDVA que origina CB? Lembra da história do carboxila, descarboxila, vão mudando as estruturas? Tanto que o delta-9-THC, hoje, no controle de qualidade, é considerado um marcador de tempo de idade do produto. Porque como essa história de carboxila, descarboxila, e o CBN principalmente, o canabinol, ele é uma mudança do delta-9. Então, eles são marcadores. Então, se eu subir, se o CBN estiver lá em cima, olha quanto tem de THC. Porque o CBN também tem psicoatividade. Menor que o delta-9, mas tem psicoatividade. Então, tem que olhar, saber interpretar o laudo de análise, né? Então, essas empresas que estão trazendo as matérias-primas, briguem muito. Não é para ver se é líquido branco, para ver um HPLC mesmo, um cromatograma. Eu quero saber qual é o desenho do seu produto. Por quê? Se eu tenho um produto que está batendo lá em cima com THC, com o tempo ele vai diminuindo, com o tempo ele diminui, com o tempo de estoque ele diminui, talvez para você lá na frente seja interessante usar para uma finalidade. Agora, no começo, não. Então, vocês precisam ler e interpretar os gráficos e os picos do HPLC. Outra coisa, produtos do mercado. Free de metal pesado, free de micotoxina, free de herbicida, free de pesticida. Free, ou é orgânico, ou os laudos têm que ter não detectado essas moléculas. Micotoxina, herbicida, pesticida e metais pesados. Então, é obrigatório isso para qualquer produto de cannabis, tá? Interpretar o que é um produto rico em CBD, o que é um produto rico em THC, o que significa ND, não identificado, mas não identificado significa quanto. Quanto tem do não identificado? Tem abaixo de 0,2. E se for um idoso debilitado que respondeu com 0,1? Então, eu preciso com exatidão saber quanto tem desse produto, tá? Até para saber, porque as empresas, durante o processo de extração, têm várias formas de criar para vocês um produto. Isso é muito bonito no mercado de cannabis. Vocês têm vários tipos, vários desenhos de produto. Alguém já viu cosmético? Cosmético mesmo, importado, que diz assim, tem CBD? Tem cannabis? Alguém sabe como é que funciona a rotulagem de um produto cosmético industrializado? O que significa que... Você tem que colocar todos os ingredientes pela nomenclatura aí, agora na português, e por ordem de quantidade. Isso! Aí você olha lá, você começa água,
Se não for um desses novos, sem água, free água, né? Lá embaixo está lá cannabis. Quanto tem de cannabis? Uma ligeira lembrança. Tá? E aí você vê na composição beta-carolifeno. Aí você fala, ai, aquela louca daquele cabelo roxo falou que beta-carolifeno é anti-inflamatório. Então não é a cannabis, é o beta-carolifeno. Hoje você tem cosméticos enriquecidos com carolifeno, mas estão dizendo que tem cannabis. A cannabis está lá embaixo. É o último ingrediente, tem 0, então precisa entender o processo, tá? Aqui, esse aqui eu adoro esse slide. As capacidades só dos canabinoides. CBD, canabidiol, canabicrome, canabigerol, canabicrome, canabinol, THC e THC varin. Então, olha aqui, ó, calmante, estimulante ósseo, diferente de THC. THCV, V de canaverin, tá? Auxilia a memória. Então, ó, esse gráfico é muito bonitinho para vocês entenderem o que vocês querem desenhar. E aí foi o que todo mundo, tanto eu quanto o Laerte, já conversa, e a Cláudia também, do quanto é importante vocês pegarem uma formulação e souberem equalizar. Principalmente se for um produto de uso externo. Você pode aprimorar com outros óleos, ou mesmo de uso interno, só não me usem óleos essenciais para uso interno. Nunca se esqueçam que no Brasil a legislação para óleo volátil é de cosmético. Cosmético não tem obrigação de apresentar toxicidade de via interna. Então, muito cuidado. Éster, álcools queimam mucosa estomacal, mucosa orofaríngea. Mas diluir. Quem diz que o seu paciente pode? Tem uma empresa fazendo isso. Aí não vou nem falar, viu? Deixa pra lá, tá? O ideal, tem um atleta na Paralimpíada, vocês viram a declaração dele? Que ele estava usando um produto anti-inflamatório, ele é paralímpico, tem um problema de dor nas pernas, né, que não se movem, mas ele sente aquela dor, segundo ele. O problema dele está não sei em que altura. E aí essa região aqui dói, por reflexo, né, vocês sabem. E aí ele usa cannabis, uma pomada, um creme de uso externo, e usa CBD. Com isso, ele tem alto rendimento, mesmo sendo um paralímpico, ele tem condições de competir sem dor, sem irritação, sem inflamação, tá? Vamos, aqui, ó, o THC é aliviador, então o THC não é do mal. THC tem atividade psicotrópica? Tem, mas ele alivia espasmo, ele é relaxante muscular, ele pode aumentar o teu apetite, ele pode ser um antimicrobiano, o THCV é antibacteriano. Olha isso aqui, isso é uma riqueza. Esses terpenos canabinoides são uma riqueza. O problema é que o rendimento dela nas plantas é muito baixo, tá? Dose, foi o que todo mundo vem falando. Existe uma necessidade gigante, dependendo da variedade genética, dependendo dos produtos, o método de produção, dependendo dos veículos utilizados. Então, eu recebo muito assim, eu uso óleo de sésamo, um óleo de coco, óleo de oliva, qual é o veículo da minha cannabis? Eu uso o MTC. O que é o MTC? Triglicérides de cadeia média, que na maioria estão nos óleos vegetais. Mas qual é o melhor óleo? Eu pergunto, qual é a metodologia de extração? O que é que você quer obter lá no final? Óleo de coco, vai oxidar mais rápido ou mais lerdo que o óleo de oliva? Óleo de sésamo, que é o de semente. Quem é que oxida mais rápido para você ter antioxidante nessa formulação? Quanto vai de onde? Tudo isso altera as formas de absorção, tudo isso muda, tá? Tem um paciente de 58 anos de dor crônica, usa gabapentina, tramadol, babá. A gente começou com 25 miligramas de CBD, foi aumentando, 30, 50, com 50 para 60 ele já começou a ter problemas de reação adversa, a gente tem que voltar. E ele pontuou 40 miligramas para ele. Tiramos gabapentina, tiramos dor inflamatória. Claro que foi um tempo de tratamento, você não tira isso da noite para o dia. Já tem pacientes que estão precisando de 150 miligramas de CBD. Então, de novo, é a mesma patologia,
pacientes diferentes, tá? Então, cuidado com essa história de dose. O médico sabe melhor sobre isso, só que quem formula para eles é vocês. Vocês é que tem que achar o caminho para ele. Ah, recebi um concentrado, e aí o concentrado não é em porcentagem de canabinoides. É quantos miligramas por ml tem aquele produto. Então, Pratidona Dulce tem 20 miligramas por ml, por exemplo. 1 ml, 20 miligramas de CBD. Se o paciente não vai começar com 20 miligramas, você tem que diluir isso daí. Então, se você, alguém, uma empresa, trouxer um fracionado, o que você precisa é pegar esse fracionado e equalizar a dose para cada paciente. Que a homeopatia já fala na individualização da dose e as farmácias de manipulação trabalham isso muito bem. Isso não é o mercado da indústria. A Nunature, falo mesmo, nenhum conflito de interesse. A Verde Média, a Green Care, a Hemp usa, a Pharma usa, a Easy, é tanta marca, são 15 marcas que já tem registro no Brasil. Mas só 2 têm produtos no mercado, que é a Pratidona Dulce e a Nunature, tá? Algumas dessas empresas estão tentando registrar fitoterápico, full spectrum, mas mesmo assim é dose padrão. Não tem individualização de dose. É aí que a gente começa, porque eu falo com os pererecos dos pacientes responder mal ao tratamento. Eu falo, os médicos, o Dr. Laerte fala muito melhor do que eu sobre esse assunto. Algumas literaturas que eu vou deixar para vocês. Esse livro é fantástico. Ele não é um livro muito novo, mas ele é um handbook de terapia em cannabis. O Canadá, eu estive no Canadá, é algo do outro mundo. Você tem clínica especializada de dor, clínica oncológica, clínica do sono só com cannabis. É um outro universo. São padrões de medicamento, eles não usam como suplemento. São produtos caros, tanto que produtos Canadá que vem para o Brasil de importação direta é muito mais caro que os outros. Mas, como eles vêm com uma visão de medicamentos, às vezes a resposta é mais rápida, mas é mais caro. Vocês tenham certeza disso, porque o Canadá virou o modelo, né? Agora eles estão pensando em socializar isso, mas estão repensando muito, né? Porque aumentou mesmo o consumo de medicamentos com mais THC. Aí começa a preocupar a sociedade canadense de não dar muito psicoatividade em adolescentes, principalmente, por causa do burnout e da ansiedade. Tá? Portugal está indo para o mesmo caminho, eles estão regulamentando muito. Então, quem procura o site do Health Canada, né, tem muito material lá, vocês podem baixar de graça, só tem que ler inglês, interpretar bem a literatura, mas tem muita coisa. Existe um livro deles que se chama assim, Cannabis para Profissionais da Saúde, tá? Tá lá no site do Health Canada. É só vocês baixarem. Existem outros livros, existem journals sendo publicados diariamente, mensalmente, sobre a farmacologia, farmacologia dos canabinoides nos últimos 66 anos, uma revisão sistemática, um levantamento geral da ação disso tudo. Tá? Aqui, essa aqui é um ganho fantástico. O EMOE, a Comunidade Europeia, né, a agência europeia, que o Brasil faz parte por conta das PICs, lembra a PIC, né, do consórcio farmacêutico de insumos do mundo. Então, o Comitê Europeu está trabalhando em cima de uma monografia específica de cannabis. Por quê? A monografia de cannabis, ela foi proibida nos Estados Unidos. Em 2012, ela foi publicada uma farmacopeia botânica de cannabis, mas ela precisa ser atualizada com as mudanças de quimiotipo, com esse olhar. A Itália é um país que produz muito produtos de cannabis. A região franco-suíça, Alemanha e Suíça, produzem muita coisa com cannabis, não para suplemento, e sim para a linha de medicamentos. Os Estados Unidos, existe uma variação entre áreas de medicamentos e áreas de suplementos. A Europa, como um todo, ela é muito mais medicamento por herança da própria farmacopeia europeia. Aqui as pesquisas, isso foi o último levantamento que os meus alunos na universidade fizeram, sobre como está o cenário no mundo, com molécula. Vocês vão receber da Claudinha os anos, como é que estão. Então, esclerose múltipla na Inglaterra, 10 trabalhos, epilepsia nos Estados Unidos, 12 trabalhos. São bancos de dados, aqui é o Clinical Trials, então é PubMed, Cielo, bancos de dados de pesquisador, tá?
Aqui em São Paulo, no Brasil, tem o nosso, que está em algum lugar, aqui do Mackenzie, que é o nosso, Cuidados Farmacêuticos e Usuários de Canabidiol, estudo clínico, mas tem vários outros estudos em andamento e encaminhamento. O problema no Brasil são os comitês de éticas com cannabis. É um vai e volta, nossa, 2 anos para aprovar meu projeto, tá? Tudo porque é cannabis, tá? Opa, andou muito. Aqui eu estou deixando para vocês, né, a forma de o que vocês vão achar no PubMed, do que vocês vão achar de medicinal cannabis. Sempre coloque entre aspas, então, cannabis entre aspas, medicinal entre aspas. Isso é uma dica de cientista, de pesquisador. Não coloque o nome, a palavra inteira, que não vai dar muito certo. Se vocês colocarem o nome inteiro, vai aparecer 4.000 não sei quantos no Google. E não é isso, o PubMed é uma base de dados boa para vocês olharem. Aqui, o Clinical Trials. Então, vocês têm já, em fase 3, 47 estudos, né? E na fase 4, um estudo que é o Sativex. Tá? Então, você já tem... Não vem falar para mim que não tem trabalho, mas tem. Bom, com isso, a gente tem evidências concludentes, ou seja, fase 3 e 4, evidências que ainda estão na fase 2, estão caminhando, mas isso não significa que não tenha efetividade, tá? São sinalizações da literatura. Aqui, vocês têm algumas limitações. Atenção, que eu não vou lá dar porrada na lousa de novo. As limitações é pelo tempo, lembra? A gente trancou o tempo de pesquisa. Algumas pessoas têm preconceito para usar cannabis para pesquisa. Eu vou ficar drogada, eu vou matar a pessoa, eu vou alucinar. Então, não pode ir lá por causa do mouse. Tá? Não pode ir para lá. Alguns inconclusivos, são literaturas que vocês podem acompanhar, mas vocês conseguem olhar. É inconclusivo, mas você consegue observar as reações dos receptores e como isso trabalha, como isso ajuda no Parkinson, o sistema endocannabinoide. Aqui, olha isso aqui, ó, 367 pacientes, CBD e THC. Olha isso aqui. Olha o que tirou dor dos carinha, meu. Olha o que tirou dor dos carinha. Olha só o melhorar a qualidade de vida, meu. Então, precisa olhar. Tá aí, vai estar com vocês também. Alzheimer. Neuroproteção, diminuição da neuroinflamação, inibição competitiva da acetilcolinesterase. Olha aqui, ó. Estimula a remoção das placas beta-amiloides, bloqueia a resposta inflamatória. Tá vendo porque serve para o Covid? Tá? Covid! 19 revisões, esse é um trabalho brasileiro. Tá? Ela mexe com as citocinas, com o processo inflamatório. Ela reduz a cascata inflamatória, cara. Por isso que resolve acne, por isso que resolve neuroinflamação. Então, citocinas. Tudo tem a ver, vão ler farmacologia, leiam a cascata inflamatória. Cannabis mexe com COX e LOX. Tá? Então, é fantástico o trabalho dela de inibir as citocinas. Está aqui, pegue se que não conseguiu ler direito, manda e-mail para mim. Eu mando material sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas se você colocar no Google Acadêmico, no Cielo, no PubMed, vocês arrancam esses trabalhos, estão abertos, eles não são trabalhos trancados, são trabalhos abertos, tá? Aqui, aqui é o nosso livrinho. Muito obrigada. É um livro que eu sou autora e revisora. É um livro que tem, desde a história da cannabis ao mercado. Tem um pessoal do Canadá que escreveu sobre o mercado. A Grace Lousana tem um artigo nele, a pesquisadora. A Carolina Nossetti, médica, tem um capítulo nesse livro. Tem o Lorenzo, que é um agrônomo, tem um capítulo. E tem as farmacêuticas falando de farmacologia, de pesquisa, né? E assim por diante. O próximo livro, o Laerte escreve comigo, que é o volume 2, ele vai ser o médico comigo, da gente colocar mais a experiência clínica para todos vocês, tá? Está na editora de farmacêuticos, que chama Companhia Farmacêutica, que é do Daniel e da Valéria Antunes, vocês conhecem. Eu fiz questão de manter meu livro com eles, porque eu acho que fortalecer a nossa profissão é o caminho, tá? Acho que eu dei conta! Muito!
Dúvida, pergunta, curiosidade. Churumelas. Aqui, ó. Por que estão prescrevendo em chocolate? Explica para a tia Cláudia. Porque está muito na moda, né? Isso vem lá do pessoal da Europa, da Irlanda, que você pode utilizar isso em brownie, cookies e brigadeiros. Como o sabor da cannabis ela é ruim, então tem isso, reza a lenda, toma com limão, eu quero morrer de catapora. Aí espreme o suco de limão no óleo. Cara, desculpa, tô gravando. Meu, ácido cítrico. É só pensar na estrutura. Ele pode estar lá 2 suquinhos de limão, tá? Como o sabor... É assim como assim, ó. Meu filho toma com Nutella. Eu tomo com o que, senhora? Eu passo no pão e ponho Nutella para o menino engolir o negócio. Eu vou tendo... Assim, vocês não fazem ideia. Falta subir na alma. Para melhorar a adesão. Para melhorar a adesão do paciente, para melhorar o sabor. Atenção! Não é uma forma recomendada. Muito embora seja altamente lipofílica, chocolate é gorduroso. Eu tenho pacientes... Outra coisa, eu faço parte da comissão de medicina veterinária agora. Você vê, o que está fazendo com os bichos? Por causa da cannabis. Porque os cachorros, principalmente os cachorros, estão ficando gagás. Por quê? Aumentou a sobrevida deles, dobrou. Esses são os altos índices da veterinária. Os cachorros viviam 9, vivem 18. Estão ficando escleróticos, artrose e artrite, cegos e dementes. Então, estão procurando protocolos, ninguém quer matar seu filhote. Eu tenho meu neto, não quero matar meu Sirius Black, meu neto. Tá? O que acontece? Eu tenho alguns processos, sim, que o cavalo responde bem. Cavalos de corrida, jockey club, aras, atletismo, CBD é um anti-inflamatório potente, dá para dar na alimentação. E eu tenho pacientes caninos. Então, eu tenho 2, 3 pacientes oncológicos caninos, que aumentou a sobrevida em 2 anos. Tá? E aí o CBD vem de fora, né, com sabor bacon, mas não está misturado no óleo, tá? Sabor bacon, aí você coloca na ração. Atenção que cachorro não pode com THC, senão ele fica com aquela patinha assim, ó, tá? Chama-se ataxia, que é a patinha dura. Então, também cuidado, é uma área que vocês têm que apostar e estudar mais. O pessoal da veterinária está pensando em regulamentar o exercício do médico veterinário. O que tem hoje? Tutor comprando para os seus pets. Só que o tutor está comprando de uso humano. De uso humano pode ter teor de THC. Aí o cachorrinho vai ficar dodói. O cavalinho vai ficar dodói. Então, isso é uma grande área para farmácia de manipulação. Mesmo que você vá manipular para o tutor, se for para uso VET, pensar no teor de outras substâncias. Pronto, fechei a casa.